Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Olá, gatinhos e gatinhas, estou aqui mais uma vez para a gente começar a nossa aula de hoje, tá bom? Vamos iniciar a nossa aula. Lembrando que a gente vai ficar juntinho aí até o finalzinho da semana, até o sábado também. Sábado é dia letivo pra gente, tá certo? Então a gente vai junto até sábado. Então, para iniciar a nossa aula, o que será que a tia trouxe? Isso mesmo, uma música legal, mas também uma música bem antiga. Então presta atenção para ver se você vai descobrir o que é que a gente vai aprender hoje, tá bom? Vamos lá? Ei! Palavra cantada! Peixe vivo viver fora d'água fria. Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Os pastores dessa aldeia fazem prece noite e dia. Como poderei viver? Como poderei viver? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? E aí, conseguiu descobrir? Vamos pensar. A música falava de peixe que não pode viver fora de água fria. Mas a gente vem conversando aí ao longo dessas nossas aulas de sons, não é? Da natureza, dos sons que a gente pode pegar do objeto. Então, hoje a gente vai falar de músicas populares. E o que será que é isso? Música populares. Bom, as músicas, não, elas são aí divididas em classes, né? Em tipos. E as músicas populares são músicas passadas pelo povo, tá? Popular de povo, que todo mundo conhece. Então a música do peixe, a Tiane comentou, né, que é uma música bem antiga. É do nosso folclore, né? Que está aí na nossa cultura popular do povo, que foi passando de geração em geração e a gente foi aprendendo com papai, com vovô, com vovó, com mamãe, com titio, com titia. Então as músicas populares, elas enriquecem a nossa cultura, não é? Como você que está aí no Facebook consegue ver, não é? A ciranda, a dança da ciranda, as crianças ouvindo as músicas populares e mexendo muito o seu corpo, não é? Passando a nossa cultura. Então, músicas populares são as músicas que estão na nossa cultura, não é? Do nosso povo, que a gente vai ouvindo. Tiane postou para vocês Peixe Vivo, mas tem também a música do Alecrim Dourado. Você já ouviu a música do Alecrim? Não? Dá uma pesquisada aí, Alecrim Dourado, uma música também muito conhecida, que também é da cultura popular. E tantas outras músicas de roda, do Pai Francisco, que entrou na roda, tantas músicas que a gente vai aprendendo na escola mesmo, e vai levando aí, juntinho com a gente, para nossa vida, tá bom? E qual seria a atividade de hoje, Tiane? Bom, a atividade de hoje você já aprendeu a fazer som com alguns objetos aí da sua casa. E hoje a gente conheceu uma musiquinha da nossa cultura popular. Então você pode gravar um vídeo
com essa musiquinha, fazendo o seu som com o que você tiver aí que faz som, e mandar para sua professora, para o seu professor no grupo da escola. Ou você pode escolher uma outra música popular, Borboletinha, não é? Pode cantar Pai Francisco, se você conhece Alecrim Dourado. Canta Alecrim Dourado, você pode cantar qualquer uma dessas músicas bem conhecidas e tocar, fazer o seu som e mandar aí a sua atividade no seu grupinho, tá certo? Não esquece, a prof fica muito, muito, muito ansiosa aguardando o seu retorno, tá bom? A gente vai finalizar a nossa aula com os cuidados de sempre, não é? Não podemos esquecer de usar máscara, álcool gel, lavar as mãos e, se for possível, ficar dentro de casa. A gente precisa se cuidar para esses números aí, ó, começar a baixar, tá certo? Um beijo e até amanhã. Tchau! Olá, meus amores! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Quem lembra de mim? Meu nome é Márcia, sou professora da Rede Municipal de Ensino e vou ficar com vocês hoje e nós vamos estudar um pouquinho sobre o componente curricular Geografia, matéria-prima e indústria. A nossa aula será direcionada para a turma do 3º ano do ensino fundamental. Você já se perguntou o que é matéria-prima e produto industrializado? Alguns de vocês já se perguntaram? Quem está nos escutando pela Rádio Goiânia FM? Quem está também nos assistindo pelo Facebook, pelo canal 51? Já se perguntaram, já se fizeram essa pergunta? O que é matéria-prima e produto industrializado? Matéria-prima é o produto retirado da natureza que as empresas utilizam para criar qualquer tipo de produto. Como, por exemplo, o lápis. Quem sabe me dizer de que é feito o lápis? O lápis, será que ele já vem prontinho para as lojas, para as fábricas? Não. O lápis, ele é feito da madeira, que é um produto que é retirado da natureza e as empresas utilizam para criar o produto. Produto industrializado é o produto que passou por um processo de transformação por meios mecânicos ou artesanais. Vejam aí esta imagem. A matéria-prima é o algodão e o produto industrializado foi a camisa, o tecido. A roupa que a gente usa, ela é feita de algodão. O algodão é retirado da natureza e levado para a indústria e transformado no tecido que faz as nossas roupas. O chocolate. Quem gosta de chocolate? Vocês sabem qual é a matéria-prima do chocolate? Olha aí a imagem. É o cacau. A matéria-prima do chocolate é o cacau. E ele é levado para a indústria e o produto industrializado vai virar o chocolate. Quem gosta de queijo, de manteiga, de iogurte? Quem gosta? Mas vocês sabem qual é a matéria-prima? A matéria-prima é o leite. O leite é retirado dos animais e é levado para a indústria. E lá na indústria faz o queijo, mas também tem queijos que são artesanais. O que são queijos artesanais? São queijos que são fabricação caseira, que são fabricados em casa. E essa imagem aí? Quem sabe me dizer? Quem está nos escutando pela Goiânia FM tem uma imagem de pele de animais, de couro de animais. E quem sabe me dizer o que é feito com pele de animais? Os sapatos, muito bem, bolsas do couro dos animais. O produto é levado para a indústria e faz os nossos sapatos. E essa matéria-prima aí, quem sabe me dizer o que é? O ouro. O ouro, ele é retirado nos minérios e é levado para a indústria, onde são feitos joias, alianças. As joias que vocês usam é levado para a indústria
e o ouro é transformado nessas joias, tá certo? Essa matéria-prima que está na imagem aí é o alumínio. Será que se não tivesse alumínio, nós iríamos ter essas panelas de alumínio que a gente tem em casa? Não, a gente ia cozinhar nas panelas de barro, não é? Mas do alumínio, ele é levado para a indústria e lá na indústria são feitas as panelas que a mamãe faz as comidas gostosas. Mas as matérias-primas também têm tipos de matéria-prima. São as matérias-primas de origem animal, vegetal e mineral. De origem animal, o boi, os peixes, a galinha. A galinha ela bota o quê pra gente? O ovo. E de origem vegetal, os cereais, as árvores, a água. De origem mineral, nós temos a prata, o ouro e o bronze. Agora chegou a sua vez. Qual o produto que utilizamos na fabricação da maisena, do Danone, do biscoito, do chocolate e do suco? Vocês irão responder essas perguntas e irão enviar para o seu professor ou para a sua professora, tá certo? Agora, nós vamos para a próxima aula, também voltada para o 3º ano. E o componente curricular é História, o lugar em que vive. Vamos investigar. O que tem no local onde eu vivo? Vocês sabem o que tem no local onde vocês vivem? Esta é a cidade onde eu moro, a minha querida Goiânia. Ela fica no estado de Pernambuco. Seu centro histórico foi declarado Patrimônio Histórico Nacional no ano de 1938. E a cidade de vocês também é Goiânia? Vocês amam a cidade de vocês assim como eu amo? Vamos conhecer um pouco sobre a nossa cidade? Na primeira imagem, eu coloquei a imagem da Prefeitura de Goiânia. Vocês sabem onde fica localizado? Na segunda imagem, também, na mesma rua que fica localizada a Prefeitura, fica localizada a Câmara Municipal de Goiânia. Mas eu não vou falar ainda o nome da rua, porque eu ainda vou mostrar essa rua para vocês, tá certo? Eles são prédios municipais. E também tem, a Secretaria de Educação, que também são prédios municipais. Eu coloquei aí a imagem somente de uma escola. Será que em Goiânia só tem uma escola? Coloquei a escola Dr. Manuel Borba. Não, em Goiânia tem várias escolas, mas eu só pude colocar uma. Porque se eu fosse colocar a imagem de todas as escolas de Goiânia, a nossa aula ia demorar muito, tá certo? Agora sim, vamos conhecer um pouquinho as ruas de Goiânia? Na primeira imagem é a Rua dos Martírios, que fica ali próximo à maternidade. Vocês sabem onde é a maternidade? A segunda imagem é a Rua da Soledade, próximo ao Abrigo dos Velhos. Vocês lembram que na aula anterior eu mostrei a imagem a vocês do Abrigo dos Velhos, que fica localizado na Rua da Soledade? E na próxima imagem, vocês lembram que eu falei que ia explicar onde ficava localizado a Câmara e a Prefeitura de Goiânia? Ela fica localizada aí, na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, ou Rua Direita, como muitas pessoas conhecem. E a Avenida Nunes Machado? Quem sabe me dizer como é o nome que vocês conhecem dela? Essa aí é a conhecida como Rua da Baixinha. Muita gente conhece como Rua da Baixinha, mas é a Avenida Nunes Machado, assim como a Rua Direita é a Avenida Marechal Deodoro da Fonseca. O Hospital Belarmino Correia. Por que esse nome do Hospital Belarmino Correia? O saudoso Belarmino Correia, ele foi o primeiro prefeito de Goiânia. Logo ao lado, nós temos a rodovia Oswaldo Rabelo Filho, o nosso saudoso ex-prefeito. Essa rodovia aí é nova. Agora é com você. Faça uma lista com 5 nomes de prédios públicos que você já visitou. Preste atenção, capricha aí nessa atividade. E aí, a nossa aulinha já está acabando por hoje. Mas amanhã eu estarei aqui de novo. E vocês estão se cuidando?
A pandemia ainda não acabou, hein? Não esqueça de usar máscara, passar álcool gel e se cuidar. Manter o distanciamento social, tá certo? Um cheiro bem grande para vocês, um abraço virtual bem apertado e até amanhã. Tchau, meus amores. Olá a todos os alunos da Rede Municipal de Goiânia, aqui é o professor Eduardo Oliveira. E nesta videoaula vamos assistir e refletir um pouco sobre filosofia, ok? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de filosofia. Vamos aqui conhecer os nossos objetivos, nossos conteúdos e habilidades. Então vamos estudar nessa videoaula os diferentes conhecimentos e as formas de representação da religião, ok? Vamos refletir um pouco, vamos pensar, né? Assim como a filosofia nos ajuda, né? A pensar e refletir. Vamos ver os conteúdos aqui, as diferentes explicações da realidade. Vamos ver o que é o senso comum, religião, ciência, filosofia e arte, ok? Os tipos de conhecimento. Também vamos ver as possibilidades de conhecer as coisas a partir de Sócrates, né, que é um filósofo grego, o método socrático. E as nossas habilidades, vamos entender o processo de conhecimento e as diferentes formas de conhecer desenvolvidos pelo ser humano, de modo a saber utilizá-los, respeitá-los e valorizá-los, ok? Então vamos ver os diferentes tipos de conhecimento, ok? Lembre dessa palavra, conhecimento, é o nosso tema de hoje, da nossa aula de filosofia. Vamos compreender, registrar e entender o processo causa e efeito. No finalzinho da aula vamos ver o que é causa e efeito, ok? Aqui eu trago para vocês uma imagem, né, de uma pintura, né, uma imagem muito bonita aqui da mitologia grega. É o nascimento da Via Láctea, né? Fala da mitologia, ok? A relação entre os deuses e a origem de tudo que existe. Aqui você vê um deus, né? Os deuses nessa pintura, nessa imagem. Aqui uma criança, a sua mãe aqui, né? Amamentando aqui o seu filho, ok? Na imagem da Grécia Antiga, né? Aqui nessa outra imagem você vê o livro, né? Do Alcorão, da religião islamismo, né, do islamismo, e aqui a Bíblia, que representa a religião do cristianismo, ok? Só para você entender um pouco sobre o nosso assunto. E aqui você vê várias pessoas atravessando aqui a rua, na faixa de pedestre, aqui uma cidade, né, uma imagem de uma cidade muito movimentada, os semáforos aqui, ó, prédios, ok? O senso comum é o saber comum produzido pela experiência do cotidiano, né? do dia a dia. Aquela experiência, aquele conhecimento que você tem na rua, na escola, em casa, na sua comunidade, na sociedade em geral, do dia a dia, conversando com outras pessoas, ok? E aqui você tem uma imagem, né, de uma moça olhando no microscópio aqui, vários outros estudantes, né, provavelmente cientistas. Então aqui você tem uma imagem que representa o conhecimento científico, okay? Aquele conhecimento das universidades, das faculdades, okay? Onde as pessoas observam, né, os estudos, né, para que eles possam chegar a uma conclusão. E a gente chama isso de conhecimento científico, ok? Então vamos aqui ver mais uma imagem. Aqui você vê uma imagem também, né, a Escola de Atenas, ok? Ao centro, Platão, né, que é um dos filósofos gregos, que aponta para o céu, ok? Você vê aqui essa imagem, vários filósofos, vários estudantes naquele tempo, né? Dentro de uma catedral muito bonita aqui, ornamentada nas paredes, várias estátuas, várias imagens, ok? Eles chamavam esse lugar aqui de Escola de Atenas, era onde os filósofos e os alunos, discípulos, estudavam,
ok? Nesse tempo aqui. Então, os pensadores, né, os filósofos eram cercados por personalidades, estudantes, discípulos, e eles estudavam e comentavam, refletiam sobre tudo aqui, sobre política, sobre educação, sobre tudo, ok? Vamos aqui passar adiante. Ok, vamos continuar aqui, vamos passar aqui para a próxima imagem, próximo slide. Vamos continuar. Agora nós vamos dar entrada aqui nos nossos textos, né, para que a gente possa entender sobre conhecimento. Vamos ver. Existem diversas formas de conhecer e interpretar o mundo. Cada uma delas possui características, ok? Específicas. Então, como é que a gente pode conhecer o mundo, interpretar o mundo? A mitologia, o senso comum, as religiões, a filosofia e a ciência possuem uma mesma finalidade, né? Para que servem essas coisas? Mitologia, senso comum, religião, filosofia, ciência, para que serve? Para organizar informações que possam explicar e dar sentido ao mundo e às coisas. Em outras palavras, essas diferentes áreas são produtoras de conhecimento, ok? Elas produzem conhecimento. Veja, o que é que eu estou fazendo aqui para vocês agora? Estou dando uma videoaula, né, de filosofia, tá certo? No conhecimento de filosofia, tá certo? Em que eu tive que produzir todo esse conhecimento para trazer para vocês, tá certo? É mais ou menos isso que essa aula quer falar para vocês, que vocês precisam também produzir o conhecimento de vocês. Vocês vão ver isso no final da aula, tá certo? E eu vou chamar a atenção de vocês para que vocês possam também produzir esse conhecimento e não somente receber o conhecimento do professor, tá bom? Pesquisar, escrever, tá certo? Preparar, construir o seu próprio conhecimento. Então, a forma como esse conhecimento é adquirido e transmitido varia em cada um desses tipos de conhecimento, tá certo? Então, vamos ver agora os tipos de conhecimento, ok? Os diversos tipos de conhecimento, quais são? O mítico, que é o mitológico, né? A mitologia. O religioso, o senso comum, que também é chamado de conhecimento empírico, que é baseado nas experiências, né, das pessoas do dia a dia. O conhecimento científico e o filosófico. Então, se alguém perguntar para você quais são os tipos de conhecimento, né, que existe na humanidade, né, no mundo, aí você diz, existe a mitologia, existe a religião, existe o senso comum, tá certo? Que é aquela experiência de todas as pessoas do dia a dia, né? Existe o conhecimento científico e o conhecimento filosófico, ok? O conhecimento da mitologia é baseado muito na crença, o religioso também na crença, mas chamado por fé, né? O senso comum também é uma crença. O científico é pela razão e o filosófico também pela razão, né? Pela sua mente, pelos seus pensamentos, ok? O conhecimento da mitologia é sobre as narrativas míticas, ok? A oralidade, o que o povo fala de boca, né? Oralmente, um para o outro, durante várias gerações, né? O religioso são pelas escrituras, né? Dependendo da sua religião, a Bíblia, o Alcorão, né? E o senso comum é por tradição, ok? Coisas de tradição, da cultura. E o científico é pela investigação. Você precisa investigar, estudar a fundo determinado conteúdo, determinado assunto, né? E o filosófico é pela reflexão. O que nós estamos fazendo aqui hoje, nessa videoaula, estamos refletindo, né, tendo conhecimento filosófico sobre esse assunto chamado conhecimento, ok? Então, o que é o conhecimento religioso? O conhecimento religioso, também chamado de conhecimento teológico, é baseado em doutrinas sagradas ou divinas, ok? Divinas, sustentada pela fé religiosa, ou seja, crença de que todos os fenômenos acontecem pela vontade
de entidades ou energias sobrenaturais. Apresenta explicações dogmáticas que não podem ser refutadas. Dogmática significa uma verdade absoluta. É aquilo que está dizendo ali e pronto. Tá certo? Não, ninguém questiona, porque é sustentado pela fé religiosa, esse conhecimento. É organizado em diferentes religiões e possui seus próprios conjuntos de crenças, rituais e códigos morais. Exemplo, cristianismo, islamismo, hinduísmo, judaísmo. Continuando aqui, vamos ver o conhecimento científico. Engloba todas as informações e fatos que foram comprovados com base em um método composto por análise e testes científicos, ok? Basicamente, são informações que precisam ser investigadas a fundo, ok? Detalhadamente, num processo científico. O objeto analisado deve passar por uma série de experimentações e análises que atestam ou refutam determinada teoria, ok? O conhecimento científico está relacionado com a lógica e o pensamento crítico e analítico. Representa o oposto do conhecimento empírico ou senso comum que a gente vai ver agora. Então, o que é o conhecimento científico? São informações e fatos que foram comprovados cientificamente, ok? Com várias e várias testes, várias e várias análises, ok? Vamos ver agora o conhecimento empírico. É o chamado conhecimento vulgar ou senso comum. Surge a partir da interação e observação do ser humano com o ambiente que o rodeia, ok? Então, você vive na sua comunidade, no seu ambiente, tá certo? Então, você vive no conhecimento empírico, no conhecimento do senso comum, tá certo? Tudo que é baseado nas experiências, o conhecimento empírico não costuma apresentar comprovação científica, tá certo? Ao contrário do conhecimento científico, não há uma preocupação em refletir criticamente sobre o objeto de observação, limitando-se apenas à dedução de uma ação, ok? É muito comum nesse conhecimento empírico os achismos, né? Os achismos, aquelas pessoas que dizem eu acho isso, eu acho aquilo, tá certo? Isso é o conhecimento do senso comum. Não tem base em fatos, não tem base científica, tá certo? Muitas pessoas conversando numa comunidade, eles podem dizer eu acho isso, eu acho aquilo, tá certo? Isso é chamado de conhecimento do senso comum. Conhecimento filosófico representa um meio termo, está no meio, tá certo? Está no meio entre o conhecimento científico e o conhecimento empírico, tá certo? Pois nasce a partir da relação do ser humano com o seu cotidiano, mas é baseado nas reflexões, tá certo? Que ele faz sobre qualquer questão. Tem que ter reflexão sobre aquele eu acho isso, eu acho aquilo, mas tem que ser com reflexões, tá certo? Sobre aquele conteúdo. É construído devido à capacidade do ser humano de refletir lógica e racionalmente. Então ele precisa refletir com a sua mente. Precisa pensar várias vezes, ok? Usar o seu pensamento. Então, ele não tem comprovação científica, uma vez que não está submetido a um método específico, né, de investigação, de análise. Está só no pensamento, na reflexão, ok? Nos questionamentos. É graças ao conhecimento filosófico que são construídos ideias, conceitos e ideias que buscam explicar de modo racional, com o pensamento, diversas questões sobre o mundo e a vida humana. Ok? Alguns estudiosos também consideram o conhecimento filosófico um intermédio entre o conhecimento científico e o conhecimento teológico, que é o religioso. Ok? Então, o conhecimento científico e o religioso, né, o teológico, usam muito conhecimento filosófico, né, para construir seus pensamentos, ok? Suas reflexões. E aqui eu trago uma imagem de Sócrates, aqui, né, a face dele, né, a imagem da sua cabeça, né? E ele diz assim, só sei que nada sei, ok? É um dos pensamentos de Sócrates, uma das frases conhecidas.
Outra também, a sabedoria começa na reflexão. Ok? E Sócrates também, ele tem uma frase muito famosa sobre conheça-te a ti mesmo. Né? Ele quer que a pessoa se conheça, conheça você mesmo, para a partir daí você conhecer o mundo. Ok? Vamos continuar aqui. Então, continuando aqui, quem era Sócrates? Sócrates, né, era um filósofo da Grécia Antiga, 470 a 399 a.C., e junto com Platão e Aristóteles, né, esses três filósofos muito famosos da Grécia Antiga, começaram a fundamentar ali, a estabelecer a filosofia da cultura ocidental, ok? E Sócrates dizia uma frase muito famosa, que era, conhece-te a ti mesmo, né? Conheça-te a ti mesmo. Então ele pedia para a gente conhecer a nós mesmos, ok? Eu conhecer eu mesmo, para que a gente possa conhecer o mundo, tá certo? Então, ele falava muito sobre o autoconhecimento. Ele acreditava que a sabedoria dependia do conhecimento e do controle dos seus próprios limites, né? E aí o ser humano era capaz de fazer o bem, uma vez que a ignorância, quando ele não conhecia, ignorância é falta de conhecimento, levava ao erro e ao mal. E ter conhecimento era uma virtude, era uma coisa boa, excelente, ok? Então, a filosofia de Sócrates, responsável por dar origem ao método socrático, ele tinha como princípio a construção do conhecimento, né? Ele tinha como princípio a construção do conhecimento, ao invés da transmissão de ideias, ok? Então, ele era a favor de o aluno, do discípulo, né, construir o seu próprio conhecimento e não receber conhecimento de outras pessoas prontas, tá certo? Transmitindo, né, aquela ideia de outras pessoas. Então, eu aqui estou transmitindo o meu conhecimento para vocês sobre conhecimento, sobre filosofia. O que é que você precisa fazer? Você precisa não somente receber o que eu estou passando, você precisa construir, pesquisar tudo que eu estou falando também, tá certo? Para construir o seu próprio conhecimento, construir os seus próprios textos, né, sobre esse tema que eu estou trazendo para você hoje. Então, contrário a essa prática, Sócrates tinha convicção de que os diálogos era a verdadeira troca de conhecimento, tá certo? E os seus discípulos, os alunos, podiam refletir nos diálogos, nas trocas de conhecimentos, e não somente recebendo, decorando as coisas, ok? Vamos ver agora a relação de causa e efeito. O que é casualidade? Casualidade nada mais é do que, ele diz aqui que o efeito depende da causa. Então, para que haja efeito, para que tenha algum efeito, você precisa de uma causa. E eu quero chamar a sua atenção aqui, né, para essa causa e para esse efeito, em relação aos estudos, ao conhecimento, à sua construção do conhecimento. Então, para que você possa ter um efeito na sua vida do conhecimento, dos vários tipos de conhecimento que você possa estudar, você precisa tomar a atitude de querer, né? Precisa ter uma causa para que você venha a ter vários efeitos da sua atitude que você tomou para que estudar, para que adquirir conhecimento, para dialogar com o professor, para dialogar com seus colegas de sala de aula, ok? E não receber os conhecimentos prontos. E aí você não vai ter efeito nenhum, tá certo? Então, a casualidade é o agente que liga esses dois processos, a causa e o efeito. O efeito depende da causa, tá certo? A causa vem primeiro, ok? E a conclusão, nessa aula aprendemos sobre os diferentes conhecimentos e as formas de representação da religião, o pensamento de Sócrates, né, sobre o conhecimento e a relação de causa e efeito, uma coisa bem simples, ok? Aqui está a referência, aqui está os protocolos de segurança, né? Lavar bem as mãos, colocar álcool em gel, usar álcool em gel. Aqui o distanciamento e também o uso da máscara, ok?
Então, gente, espero que vocês tenham compreendido, ok? Esta videoaula sobre filosofia, sobre o conhecimento. E reflitam, pesquisem, tá certo? Construam o seu próprio conhecimento, assim como eu fiz para trazer para vocês aqui, tá certo? Ok? Até a próxima videoaula.